Autismo em meninas. Hoje o tema é esse: autismo em meninas na infância. Aquele autismo associado à síndrome da boazinha e que muitas vezes ele passa imperceptível aos olhos das pessoas. Não é possível, ela não tem nada. Uma menina tão boazinha, uma aluna exemplar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu conto com a participação da querida Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora. Bruna, ela é mãe da Duda, que tem 7 anos, autista, e a Bruna recebeu o diagnóstico recentemente, então é algo ainda bastante recente, mas as dificuldades da Duda já existem aí há muito tempo, e você correndo atrás desse diagnóstico. Vamos começar por aí, Bruna? O que você acha de falar sobre isso? A luta, a saga que foi, as pessoas acharem que só você estava vendo problemática na Duda e que ela era uma criança exemplar. É isso mesmo. Foram 7 anos até chegar até aqui e fazer essa avaliação neuropsicológica que foi maravilhosa e foi fundamental para o diagnóstico. A gente precisava muito dessa certeza, para a gente poder trabalhar isso na gente como pais, eu e meu marido, e também trabalhar isso nela. Né? E procurei, desde que ela é pequenininha, que a gente já começou com os primeiros sinais, a gente procurando os melhores profissionais, eu entendia o quanto era difícil, porque quando eu procurava procurava como era um autista, ela tinha algumas características e muitas não. Então eram poucas que ela era parecida. E aí, todo mundo as pouquíssimas pessoas que eu levei esse tema, que para mim também foi difícil, assim, da família, todo mundo imagina, né? É no tempo dela, tudo é no tempo dela. Você foi muito desvalidada, né, Muito, Bruna? muito desvalidada. E todo bom profissional que eu achava, fui nos melhores, e aí eu sempre questionava: ela é autista? E todos me falavam: não, ela Tem não é. algumas coisas aí, né, Bruna? O quanto a avaliação neuropsico é um divisor de Divisor águas, de quando águas. eu falo isso, né? E o quanto os critérios diagnósticos ainda são muito baseados na população masculina. Então a Bruna se sentia perdida, porque ora esses sinais se pareciam com autismo e ora não se pareciam, porque ela tem também associado a síndrome da boazinha, uma Sim, criança muito boazinha. muito, Uma muito. criança que cede com facilidade, que não consegue se defender, que tudo para ela tá bom. Então ela passava como mimada, super protegida. Aí porque você mima demais, você protege demais, quer criar ela dentro de uma bolha. Mas desde o princípio eu percebia que ela tinha questões diferentes, ela tinha um sentimento diferente, uma percepção diferente, que precisava mais de mim, de um apoio diferente. E eu, como mãe, Obviamente, óbvio que eu sabia que tinha algo e fui buscar. Eu não fui aquela mãe que não via e achei. Não, eu sempre quis saber. Se eu cheguei até aqui hoje é porque eu queria que saber. teve essa sua força. Eu queria. Não é que eu queria que ela fosse autista, mas eu sabia que ela tinha necessidades diferentes, que ela era uma criança que precisava de mais do que eu podia dar, mais do que as pessoas falavam que ela tinha. E eu procurei Quais muito. eram esses sinais, Bruna? O que você começou a perceber e a partir de que idade? Eu comecei a perceber desde muito pequena, mas tudo é muito sutil, tudo é muito delicado. Então tem que assim, é um olhar de mãe. Eu venho da área, né, da enfermagem e cuidei de sobrinhos mais velhos assim do que ela. Então eu tinha uma vivência com crianças. Eu comecei a perceber atrasos nela. O principal foi atraso de fala, mas ela também tinha uma questão de não querer ir com ninguém. Desde pequena. Ela não queria que ninguém tocasse nela, a não ser eu. Ela era carinhosa somente comigo e com meu esposo. Tá. Para até a avó, que ela tinha um contato muito bom, ela não gostava de colo e não queria ela. Então a gente começou a perceber e ela não gostava de sair de casa. Eu falava, gente, que criança que não gosta de sair de casa. Só. Então quando a gente ia num churrasco de família ou numa festinha, ela se incomodava e chorava muito e queria ir embora. E a gente falava, será que ela está com alguma dor? Eu ia embora assim, vasculhando ela, né? E chegava em casa, acabava. Ficava bem. Ela ficava ótima.
E aí eu até brincava com meu marido, é uma criança que não gosta de sair de casa, é caseira demais. E Houve o atraso de fala, mas não houve aquela apresentação clássica dos sinais. Estereotipia, não, ecolalia, nunca. crises disruptivas, não existia. Não, no começo não. Aí o pediatra sinalizou o atraso de fala e encaminhou ela para fono, mas eu já tinha percebido. Eu levei ela para fono, mas eu achei muito pouco, porque eu percebia esses comportamentos diferentes nela. Então eu mesma, por conta, procurei uma neuropediatra e que queria investigar para ver, e ela me indicou a escola. Ela falou, leva para a escola, porque é falta de contato com as crianças, por isso que ela é assim. E vai continuar com a fono, mas esse processo foi, não tinha melhora. Aí apareceram, né, o atraso de fala dela muito significativo. Ela tinha 4 anos quando ela iniciou na escola e ela não completava uma frase com 2 palavras. Abre a Entendi. porta. Não, ela não se comunicava dessa forma, ela se comunicava com o olhar. Você falou agora uma palavra muito importante, né? A fala, ela não é a comunicação. Comunicar é muito mais do que fala. Então, você percebia que ela tinha déficit nos repertórios de comunicação, Sim, né? E aí, por isso, talvez ela fosse tão próxima de vocês, porque talvez vocês traduzissem pelo olhar. sempre, sempre. Até hoje, parece que eu decifro ela pelo olhar. Ela fala comigo pelo olhar. Ela sai da escola, ela vem fixada dentro do meu olho. Ela desce a escada da escola, olhando dentro do meu olho, como se quisesse me dizer como foi o dia dela. E é muito, muito engraçado. E aí eu conheço ela e já começo a rir. Nossa, você está olhando dentro do meu olho. E ela já sorri para mim. E aí foi essa luta da fala. Levei para outra especialista, muito conhecida, né? E ela diagnosticou com uma TDL. A gente foi trabalhando com mais intensificação a fala. Ela melhorou muito na fala, mas a compreensão sempre foi uma questão. Ela parecia, a parte dela de receber a informação e passar o que ela recebeu. Ela não conseguia fazer isso, com muita dificuldade. Então, instala-se a fala, mas essa fala nem sempre é funcional e é algo Exatamente. que a gente precisa observar muito, que foi muito importante você ter trazido a compreensão, né? Então, nem Compreensão. tudo é falar, é expressar. A compreensão, ela é fundamental para a nossa comunicação e para a nossa troca com o meio, Sim, né? E o quanto isso impacta nos sistemas de aprendizagem. sim. Porque se eu não compreendo o que o outro está me dizendo, imagina como fica o meu sistema de aprendizagem, imagina como eu me sinto dentro de uma sala de aula, né? Então todo mundo abriu a apostila na página 9 e eu ainda não compreendi, eu estou meio perdida, né? E as meninas têm muito essa coisa da imitação. Então o quanto ela vai imitando os pares, mas ela nem sabe muito bem o que ela está fazendo. Sim, parece que ela só vai. Isso. Ela só vai, ela tá indo sem saber a função do que ela tá fazendo. Engraçado que lá no começo ela adquiriu um repertório de fala maravilhoso. Ela começou a falar assim palavras difíceis. Ela adorava uma palavra difícil. Vocabulário rico. Exatamente. Então, quando alguém fazia alguma pergunta para ela já entendeu que se ela falasse uma palavra difícil, a pessoa ia amar e elogiar ela. Então, foi nessa questão. Então, todo mundo falava: Nossa, ela teve atraso de fala. Ela não tem problema nenhum. Só que é muito maior do que isso. Ela não conseguia passar para mim como tinha sido uma rotina dela do dia. Não conseguia te contar como foi o dia Nada. dela. Não conseguia passar uma informação do que aconteceu concreto. Porque isso vai muito além de falar. Eu preciso organizar os meus sistemas de memória, eu preciso organizar o meu pensamento, eu preciso organizar a minha fala e falar de uma forma que o outro me compreenda. Olha como é complexo isso. Então, quando a gente fala, a criança precisa chegar a fazer narrativa de eventos passados. Nossa, parece fácil, né? Mas isso, dentro da nossa cabecinha, no nosso cérebro, é uma atividade extremamente complexa. Por isso que ela é o ápice do falar, né? Então, mais do que instalar fala, eu preciso de fala funcional. E se o profissional vai medir pelo vocabulário da criança, a Duda tinha um vocabulário riquíssimo, Riquíssimo. né? Mas para que ele serve? Qual é a funcionalidade dele? Mas é tão esperta que ela tinha essa sacada desde criança de tentar te dar uma resposta que tivesse satisfeita com aquela resposta, mas que você achasse muito legal.
Então, Desejo de agradar. uma palavra difícil você ia achar muito legal. E aí ela começou também a responder com trechos de desenho. Ecolalia. Passou por essa fase. Então, aí as pessoas perguntavam uma pergunta simples para ela e ela respondia um pedaço. No começo não tinha função. Ela repetia um pedaço, eu sabia exatamente o desenho que ela estava repetindo, a frase, porque eu assisto todos os desenhos com ela. Mas a pessoa que recebia a informação não sabia. E aí olhava para mim com aquela cara, tipo, nossa, Que isso? nada a ver o que ela está dizendo. Né? E eu olhava já com aquela cara, nossa, ela não entende o que eu estou perguntando Fora para de ela, contexto. fora de contexto. Depois ela começou a usar as frases de acordo com a pergunta. E eu achava aquilo fantástico. Que mente é essa? Porque ela sabia pegar o trecho do desenho para dar a resposta para a pessoa do que ela estava perguntando. E a pessoa achava engraçadinho, mas eu sabia o que ela estava fazendo. Nossa, quando a gente fala do autismo em meninas, né, Bruna, o quanto a palavra sutileza, camuflagem cabe aí. Ela estava usando um mês E o quanto elas são inteligentes para sair das situações, né? Aí as pessoas não percebem. Aí eu que sou mãe olhava e falava, eu sei exatamente o que ela está fazendo. Bruna, eu fico pensando muito em você no meio dessa trajetória. Você cada vez mais tida como uma louca. E eu O que chegava, você está vendo nessa então, eu chegava criança? até na neuropediatra, porque eu voltava nela e falava, olha, doutora, agora ela está fazendo isso, agora ela está fazendo aquilo. Ninguém via o que eu estava vendo. E aí eu ficava, meu Deus, né? Eu não estou criando uma criança na minha cabeça. Eu não quero que ela seja assim, mas ela é. Eu preciso achar essa resposta que eu estou procurando. Eu preciso de uma direção. Aí ela começou os tratamentos. Começou os tratamentos. Eu cheguei até aqui, né? Porque eu precisava de uma clínica, porque então eu levei ela para pediatra já com muitas coisas na questão da escola, aí entrou a escola. E depois que entrou a escola virou uma bomba. Por quê, Bruna? Porque até então ela era só comigo. Na escola ela quase não falava. Ela tinha dificuldade de me passar o que estava acontecendo com ela. Então ela chorava. Ela chorava muito e ela chorou muito. Ela chorou até o ano passado. Porque no começo ela não conseguia explicar o que ela estava sentindo, porque ela não falava. Eu tentava decifrar, não conseguia. E aí a escola virou. Ela andava de canguru no colo da primeira professora do Infantil 1, que era maravilhosa, foi maravilhosa na minha vida. Entendia todas as questões da Má, sem a gente saber o que ela tinha, mas a gente sabia que era alguma coisa. Ela não interagia com os outros amigos, ela não gostava de criança, então ela queria ficar só com a professora, onde ela tinha acolhimento, e a professora andava com ela de canguruzinho. E foi assim o Infantil 1. Como você se sentia, Bruna, quando você via os pares, via a dificuldade de adaptação da sua filha, a dificuldade de brincar com os pares? Como que foi esse período escuro? Porque era uma escuridão, né? Era uma escuridão, Lu. E eu falo assim que durante um tempo, quando ela estava com outras crianças, ou maiores ou menores, até hoje é assim. Assim, você não percebe muito, né? Fica meio camuflado. Quando você coloca ela com pares da mesma idade, é onde a gente percebe que ela é um pouco mais infantilizada, que é a idade dela, né? Ela quer brincar sempre das mesmas coisas, então quando as meninas não querem brincar, gera uma frustração nela. Parece a rigidez. Aparece a rigidez, né? E ao mesmo tempo ela não faz muita questão de muitas crianças, de ter aquele contato com as crianças. Ela chega na escola e os amiguinhos gostam muito dela porque ela está lá desde o Infantil 1. Então ela tem amigos que têm carinho e são amigos dela. E chega a Maria Eduarda gritando ela nem Não liga, consegue não expressar consegue muito expressar isso. muito o sentimento por eles. Não consegue. Então é uma expressão facial um pouco mais congelada. Congelada. Independente das emoções externas, ela mantém uma expressão facial mais séria, Mais séria. mais neutra. Isso. Ela é assim, até meio fria, né? E você vê que o amigo está muito entusiasmado com a chegada dela, porque ela é muito querida, mas ela não consegue corresponder à altura,
do que aquele amigo está esperando. E o quanto isso confunde, né? Porque de repente ela apresenta isso no social, mas dentro de casa ela é super expansiva e carinhosa com você e com o pai. Então, quanto Sim, tempo você ficou nesse limbo, né? É sim. ou não é? É ou Com não é? adultos, ela sempre foi muito mais flexível e amigável e a gente tem comércio, ela adora ir no comércio, conversar com os clientes. Hoje mesmo ela estava lá e montou até um escritório dela para atender os clientes lá. Mas com a criança, ela sempre teve mais dificuldade, principalmente se é o mesmo par, da mesma idade. Ela tem essa, Essa é uma dica muito importante para os pais, essa né? Que a dificuldade gente precisa analisar, observar essa criança junto com os pares. com os Porque pares. com os adultos, talvez seja um campo muito conhecido para ela, confortável, porque o adulto vai se adaptar a ela, né? Crianças mais velhas, crianças mais novas, ela se torna uma cuidadora. Sim, ela é muito. Agora, quando tá com os pares, você tem que entrar no jogo social. Você tem que ceder sua vez, você tem que fazer troca de turno, você tem que aderir àquela brincadeira, você tem que desempenhar um papel naquela brincadeira simbólica. Dar continuidade numa brincadeira que a criança espera dela. Ela tem essa dificuldade, né? O que você está esperando de mim? Ela não faz essa leitura. Com mais dificuldade. Com mais dificuldade. A gente estava agora há pouco gravando um episódio com um autista adulto, né? E eu percebi que isso mexeu bastante com você. As inseguranças. Essa criança vai crescer. E aí? Sim. Isso é uma coisa que você pensa muito, Bruna? Eu acho que todas as mães atípicas é algo que mexe com a gente. A gente está trabalhando para isso, como meu marido fala, né? Quando eu fico um pouco desesperada com as questões assim, eu falo, ai, como vai ser, né? Quando ela estiver na adolescência, que é o nosso grande medo, né? Porque a menina, ela é mais sensível, ela é mais sentimental do que o menino. Digo, autista. Isso é visível desde a primeira vez que eu não tinha essa dimensão, porque eu não tinha contato com outras crianças atípicas. Então, eu tinha a minha. E vim para a clínica, quando eu cheguei aqui, eu estava muito perdida, eu estava muito carente, porque foram muitas portas fechadas para mim e muitas coisas invalidadas. E quando eu cheguei aqui, eu me senti acolhida e eu vi que ela era pertencente de um grupo. Desculpa. Ela pertencia a um grupo. Eu encontrei ela em outras crianças aqui na clínica. Então, eu encontrei a Lu, que é a mãe do Vini, que me acolheu maravilhosamente, ela é fantástica. E aí eu comecei a comparar ela com o Vini e o quanto eles eram parecidos em muitas coisas. Eu falei, é aqui. Ao mesmo tempo que o pertencimento ele traz um acolhimento para a gente, né? Aquele conjunto de características da minha filha tem um nome, pertence a uma classificação, né? Isso explica tudo. Ao mesmo tempo, é difícil você dar de cara com o diagnóstico, você sair daquele limbo. Você passa muito tempo. Será que é? Não, não é. Será que é? Não, não é. Né? E aí, de repente, você tem uma certeza. Sim. E eu achei interessante você dizer que, na verdade, você começou a lidar mesmo com o autismo de frente após a devolutiva da avaliação neuropsico. Foi. Quando eu entrei na clínica, quando eu comecei a vir para cá, eu assisti um podcast com a Mirella falando sobre o luto do diagnóstico. Aquilo me impactou tão forte, porque a gente é tão forte falar o luto, né? De algo que está vivo, de algo não é um fim do mundo. É uma palavra tão contraditória, tão pesada, né? Como se eu estivesse perdendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo é exatamente isso. Ela faz todo sentido. Faz todo sentido. Então eu vivi e aí eu parei para pensar que a gente passa por vários lutos nesse tempo todo, né? Várias fases. Chegar aqui foi um luto, né? Não, agora eu tenho que encarar. Eu estou aqui, né? E aí a devolutiva é um luto que você precisa amadurecer. E agora? A gente foi para casa e agora o que a gente faz? Você precisa passar por aquele processo de entendimento seu como mãe, né? Do que eu posso fazer a mais, né? E viver aquilo amadurecer aquilo na gente para a gente poder trabalhar com a criança.
É, porque aquilo passou a existir, passou a ser verdade, né? A gente recruta o pai, então o pai nesse momento também está na devolutivo, que ele toma um pouco daquele autismo da filha para ele, Sim. né? Que até então era algo muito seu. Você está nessa busca, você está enxergando sinais nela, você está vendo pelo em ovo, né? E dali, com o laudo, você também começa a trabalhar a questão de eu preciso contar o autismo dela para outras pessoas. Mas para isso eu preciso entender ele, né? E entender como passar para ela de uma forma do que é mesmo, é tranquilo, tá tudo bem, né? E eu sempre reforço que foi o recadinho que ela pediu para mim te dar, né? Que ela estava muito feliz de eu vir aqui e ela escutou falando pro pai dela e eu contei para ela como seria, eu queria falar sobre ela, né? E ela, mãe, a gente vai ficar famosa. Mãe, a gente vai ficar famosa. Ela falou, que legal. Eu falei, você quer que eu mande algum recado? E ela falou, né? Ela falou, fala pra tia Lu que eu amo você do jeito que você é, mãe. Que lindo. Porque isso é um reforçador de todos os dias lá em casa. De mostrar para pouquinho ela, sobre isso. de mostrar para ela o quanto sempre enaltecer nela as qualidades dela e de mostrar para ela que tá tudo bem errar, que tá tudo bem não ser perfeito. E ela sempre fala para mim, mãe, não fica assim, eu te amo do jeito que você é, viu? Mas porque você diz isso Porque pra eu ela. sempre digo muito Você para sempre ela, diz. muito. Sempre falo. Mesmo ela com as dificuldades dela, então Sempre. você criou essa frase entre Essa vocês frase, duas, né? essa Eu amo frase, você é. do jeito que você é. Isso. E sempre quando alguma coisa acontece, ela fala para mim. E ela falou, fala isso pra tia Lu, mãe, que eu te amo do jeito que você é. Eu falei, agora eu posso te dar entrevista, que se eu falar alguma coisa errada, não tem problema, que você vai me amar do jeito que eu sou. Dá uma segurança, E né? ela Dá ri, uma margem. e ela riu muito. Ela falou, isso, mãe. Importante a gente dividir isso aqui, porque muitas pessoas podem estar passando por esse momento, né? Então a gente está gravando com muita delicadeza, porque a Duda, ela ainda está num processo de tomar consciência do diagnóstico dela. Entendimento. Né? Então, como ela não teve um diagnóstico precoce, não foi uma palavra que fez parte do repertório de desenvolvimento dela. Porque o que a gente sempre pede, Bruna, é que isso faça parte da criação da criança. Né? Então, você é autista, a gente vai na psicóloga, o autismo está ali, está presente. Né? Mas no caso dela, a gente vai ter que fazer um trabalho, né? Então a equipe já está avisada, eles já estão começando a fazer, de introdução a esse autismo. Então, aquilo que eu acabei de falar, né, dela entender que esse conjunto de sinais, que essas dificuldades dela fazem parte de um diagnóstico. Sim. E da gente começar a resgatar e a trazer as habilidades dela. Né? Então, quando a gente fala de síndrome da boazinha, não é que a gente tratando, a pessoa vai se tornar síndrome da ruinzinha. Não, mas ela vai aprender a lidar com esse excesso de ingenuidade dela, com essa dificuldade em dizer não, né? Quando a gente fala em autismo, a gente vai capacitar um pouco mais a Bruna, ela já tem habilidades de comunicação, habilidades linguísticas, mas ela ainda precisa habilitar alguns recursos para que ela se comunique melhor com esse meio e compreenda melhor esse meio, né? Quando a gente estava fazendo a avaliação neuropsico, fui eu que fiz a avaliação, deu para perceber o quanto a compreensiva dela, às vezes, ainda falha. Sim. Né? Então, uma história curta, ela tem uma dificuldade de te reverberar essa história. Né? Mas ela sabe mais ou menos do que está sendo dito. Então, eu lembro que é uma galinha dos ovos de ouro, mas eu esqueci onde ela mora, tia Lu, e ela se sente assim perdida. Né? E a insegurança é algo muito impactante na nossa vida. Sim. Você vê que você chegou aqui numa situação nova, você precisa de segurança. Né? Então, o que eu vou falar? Eu vou sentar aqui, a gente vai conversar sobre isso. Isso vai dando uma segurança para a gente. Então, você imagina uma criança insegura na escola. Eu não sei muito bem o que a professora está me passando, eu não sei muito bem o que esperam de mim. Sim. Né? Eu não sei se na hora do lanche eu vou querer brincar com as crianças, se aquela brincadeira eu vou entender. Tem coisas que hoje eu entendo muito melhor, assim, parando para pensar hoje, que ela já consegue verbalizar um pouco melhor os sentimentos dela. E ela me fala hoje, tipo, de um sentimento que ela tinha, porque eles têm, não sei se são todos, mas um sentimento que ela teve quando ela começou na escola, que ela não conseguia verbalizar para mim, porque ela não falava, hoje ela fala.
Você, Ela consegue se ela lembrar do consegue sentimento do e te explicar. sentimento e me explicar o que ela sentiu. E o que ela sentia? Insegurança. Medo. Eu sentia saudade de você, mamãe, por isso que eu chorava tanto. O barulho da escola me incomoda demais, dói meu cérebro, ela fala. Nossa. Então, aí entrou o abafador. Mas até ela conseguir verbalizar isso, a gente não sabia exatamente. E o abafador entrou de uma forma que ajuda muito, um recurso maravilhoso na escola para ela. Mas é uma coisa que ela não tinha e viveu esse tempo todo sem, prejudicando muito ela. Ela chorava muito e hoje ela consegue verbalizar o que ela precisa do abafador, que ela se sente melhor, ela se sente mais segura com ele, que ela consegue ficar melhor na escola. Então, assim, o quanto ela conseguir ter essa capacidade de verbalizar um sentimento ou de se expressar, facilitou a vida dela. Sabe, Bruna, a sua fala ela é muito importante. Quando a gente fala autismo nível 1 de suporte, as pessoas rapidamente se remetem a um autismo leve, né? De leve ele não tem nada. Quando a gente fala no autismo invisível nas meninas, né, ele também reporta a essa falsa facilidade, né? Muito mais fácil na menina, é muito mais fácil para uma menina. Existe um sofrimento que muitas vezes realmente ele não é visível, porque é um sofrimento psíquico, né? Você sentir medo, você sentir insegurança, você não saber como lidar, é algo muito desconfortável. E quando o cérebro precisa aprender, ele precisa ter atenção, ele precisa ter engajamento, motivação, ele precisa receber informações, processar essas informações e armazenar. Quando esse cérebro está banhado de medo, né, ele está banhado de neurotransmissores que não facilitam a aprendizagem. Pelo contrário, sabe o que facilitam esse cérebro quando ele está banhado de medo? Fuga. Porque a gente guarda isso lá do nosso cérebro primitivo, né? Sentiu medo, você ativa o seu sistema de fuga, né? Ou o seu sistema de hipervigília. Então você começa a ficar ansioso. Ela bloqueia o que se passa. Então, quando ela passa por uma situação dessa até hoje, ela não vê mais nada na frente dela. Então, quando ela me traz alguma situação, eu caí no parquinho, eu estava sozinha no parquinho, eu escorreguei, machuquei minha mão na árvore e caí. E eu fui tentar entender a história, como você estava sozinha no parquinho. Não, ela não estava sozinha. Mas aquela situação de medo para ela, ela não enxergou que a professora estava ali, tinha alguns amigos com ela. Naquele momento ela se viu sozinha, ela se viu naquela situação de... Ela paralisa tudo, ela não enxerga mais nada que está à volta. Ela não consegue descrever quem estava com ela. Olha isso. Porque ela E ficou... o quanto hoje você consegue traduzi-la, você consegue ter acesso a conhecimento, você consegue ter o diagnóstico dela aos 7 anos, né? Mas quantas mulheres adultas estão aqui assistindo a gente e não tiveram tudo isso, porque realmente na época a gente não tinha acesso a tudo isso. Então elas eram tidas como tímidas, né? Muito fechadas, pessoas com comprometimento nas relações, bicho do mato, estranha, esquisita, né? Ai, que menina mole, ela cai e chora e já não consegue mais fazer lição depois que ela caiu. Ela é muito mole, né? Acho que a mãe mima demais. Então, essa é uma hipótese que acontece várias vezes. Sim, E que isso machuca a mãe também, né, Bruna? muito. Porque você veio muito machucada. Vim. Porque é óbvio que a mãe que tem uma criança com dificuldades, com prejuízos, ela vai cuidar desta criança, ela vai cuidar mais, ela vai se preocupar mais do que a mãe de uma criança que está super articulada e dando conta do desenvolvimento dela com autonomia. Eu sempre me senti muito sozinha. Então, assim, era como se eu procurava sempre na internet entender um pouco mais sobre o assunto, mas sempre muito sozinha. E aí, quando eu cheguei aqui na clínica, que eu encontrei as outras mães, para mim foi uma satisfação tão grande de pertencimento, de acolhimento. E eu quis ficar mais perto delas, entender mais sobre as crianças delas, porque ali eu vi que pareciam a minha, né? Tinha muita coisa que era parecida. E ali a gente fez um grupo de mães, então, que a gente se apoia muito, e tira dúvidas juntas, com muito respeito, com muita empatia uma pela outra.
Então a gente usa esse recurso uma com a outra, é sempre um prazer ali naquele grupo. E ao mesmo tempo a gente ri muito, é um prazer estar aqui na clínica. Eu falo que eu venho todos os dias para cá. E eu mostro para a Má o quanto é prazeroso estar aqui e que sorte a gente tem de poder estar aqui. Porque a gente tem muito, que muita mãe gostaria de estar no meu lugar, podendo trazer o tratamento adequado para o seu filho e não pode. Então eu venho com muito prazer, vim para cá todos os dias, eu venho feliz, acordo ela feliz, mesmo quando ela está mal-humorada, eu motivo ela e ela me vê. Adoro vir conversar com as mães e ter essa troca. A recepção virou nossa terapia e a gente apelidou nosso grupo de Mães em Terapia, porque ter alguém que você faz total diferença, faz total diferença. Bruna, não é só o tratamento, é a rede de apoio. É a rede de apoio, uma rede de apoio entendida. Né? E você conversar com outras mães que não têm os mesmos problemas que a gente, não é a mesma coisa. Elas podem ser empáticas, né? E isso a gente agradece muito, mas o entendimento de forma efetiva é diferente. E entender, né, que os sinais do autismo em meninas nem sempre eles vão estar ali rasgados, como a gente geralmente encontra nos meninos, né? Não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse olhar. Ela vai estar na hora do recreio, mas será que ela só está ou ela está participando da hora do recreio? Né? Então, hoje você trouxe questões que eu acho que vai ajudar muitos profissionais, inclusive, a visualizar um pouco mais esse autismo. Né? Bruna, para a gente ir encerrando, me fala um pouquinho sobre a escola. Você falou sobre o tratamento, a rede de apoio, o quanto ela é importante, esse diagnóstico que muitas vezes é invisível. E da escola, o que a gente pode ter como ideal? Qual é a nossa expectativa? O que a gente espera da escola? O que pode facilitar o processo da Duda? Assim, eu tenho o privilégio, né, de ter colocado a Duda numa escola muito boa, uma escola de porta aberta para a família, que não é o que a gente encontra, infelizmente. Então, eu sempre tive muito acolhimento por parte da escola, isso é fundamental. Isso é fundamental, né, Bruna? Fundamental. Eu procurei uma escola que me permitisse fazer adaptação com a Má na escola. Porque as escolas não permitem isso para as mães. Permitem a presença de uma AT. Nossa, fundamental a AT na escola. E esse acolhimento com a mãe e o entender que aquela criança tem uma questão. Então, assim, desde o princípio, desde o primeiro dia e até hoje eu falo, a escola, o acolhimento que eu tenho por parte de todos da escola, professores, coordenadores, de me entender lá dentro, de entender a importância que eu tenho para a Má na parte afetiva. Você é um suporte para ela. Suporte. E de ter essa abertura para os terapeutas irem fazer visita na escola. É uma questão assim, não tem nada que os terapeutas levem para a escola que a escola se negue. De adaptação para a Duda. Para deixar aqui um resumo para as pessoas, quando elas pensam em inclusão, montar programas de inclusão, a gente pode colocar como principal a parceria da escola com a equipe terapêutica e com a família. Fundamental, porque eu falo que eu tenho o privilégio, porque eu tenho contato com outras mães, que os filhos não têm uma escola adequada, que seguem essa mesma questão, que tem essa empatia, que luta pela causa, que abriga a família, ouve a mãe. Então, assim, eu vejo a dificuldade que essas crianças têm na escola. A minha já tem dificuldade sendo uma escola nesse porte, né? Que dá essa assistência. Elas têm uma dificuldade muito maior. Porque existe aí no autismo feminino uma certa vulnerabilidade, né, Bruna? Então, assim, existe aí uma questão de uma fragilidade maior. Fragilidade maior. Elas têm uma parte sentimental muito frágil. E de não conseguir, de sempre querer agradar as pessoas. Ela se preocupa mais com o outro do que com ela. E mascarar as dificuldades dela, né? Eu estou me lembrando quando a gente fez a avaliação que ela foi desenhar e ela pôs a mãozinha em cima do desenho e tentava me esconder. Porque nunca está bom o suficiente. E se não tiver bom o suficiente para a tia Lu? Né? E se ela não gostar do meu desenho? Essa semana ela fez um desenho e ela queria mandar foto para a TO, para a Yolanda. E ela falou, mãe, você acha que ela vai gostar?
A preocupação. E eu falei, ela vai amar. E ela mandou a foto para a Yolanda e mandou um áudio para ela. E falando que tinha desenhado, que ela estava muito feliz. E no final ela falou assim, espero que você tenha gostado. O meu objetivo é esse, é Meu te objetivo agradar. é te agradar. Não que todas as autistas tenham atrelado a síndrome da boazinha. E não que a síndrome da boazinha esteja presente somente no autismo. Eu tenho diversas pacientes que não têm autismo, mas têm a síndrome da boazinha. E tenho também pacientes autistas, meninas, adolescentes, mulheres, que não têm a síndrome da boazinha, que têm até o contrário, um gênio mais difícil, uma personalidade mais forte, né? Que as pessoas no senso comum chamam de gênio difícil. Mas aqui no caso, a gente tem uma criança bem mais frágil. Sim. E a escola pode nos ajudar, né? Isso facilita muito o processo de construção dela no tratamento. Porque ela fica muito tempo na escola, ela vai levar o que ela aprende nos tratamentos e no sistema familiar, ela vai levar para aplicar na escola, ela vai generalizar na escola. Então, a escola também se torna muito o nosso termômetro. Muito, e a escola está aberta, né? A escola tem que ser aberta às terapeutas e a AT. É fundamental, a AT é inclusão. Porque Eu não ouvi, adianta eu ouvi a essa gente- semana, né? A minha cunhada começou numa escola e que ela ouviu que a AT faz a exclusão das outras crianças, por isso que a escola não permite a AT na escola. A falta de informação é tão grande, a ignorância ainda é tão grande. E as pessoas também não fazem muita questão. Então, tipo assim, a escola é um ambiente onde quando você tem uma criança com qualquer tipo de deficiência, você tem que entender mais sobre aquela deficiência. É uma questão até de humanitária, de como você pode proporcionar um ambiente melhor para receber aquela criança. Perfeito. Porque não adianta nada a gente criar uma estratégia aqui dentro de 4 paredes. Né? A criança ela precisa levar o que ela aprendeu aqui, o que a gente instalou aqui, para um contexto social. E qual é o contexto social de uma criança? É a escola. Escola. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Né? Bruna, para a gente fechar, o que você gostaria de falar? Que mensagem você gostaria de deixar? O espaço é seu. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer a todas as mães da clínica que somos suportes uma para as outras e o quanto isso é importante para uma mãe atípica ter uma rede de apoio, ter pessoas do lado que a gente pode conversar sobre isso, né? Que a gente até os maridos brincam, né? Vocês se reúnem para falar mais um pouco sobre os filhos e é isso mesmo. E é um prazer para a gente estar juntas, o quanto o apoio de outras mães é importante para a gente, de levar mais conhecimento para as pessoas. E não é uma crítica, porque até antes de eu ser mãe atípica, eu também não sabia sobre o assunto. Então, o quanto é enriquecedor a gente levar a informação, né, para quem não sabe. O quanto estamos ainda engatinhando. Engatinhando todo mundo, né? Então, não é por mal, às vezes uma fala de alguém que errada, não, é uma oportunidade, ver aquela fala errada como uma oportunidade de fazer uma fala certa e dar esclarecer isso para aquela pessoa, né? E tornar ela mais rica nesse assunto. E todo dia a gente aprende. Todos os dias a gente está aprendendo sobre isso também, o quanto é transformador, o quanto é maravilhoso ter essas crianças nas nossas vidas. E a gente aprende todos os dias com elas, é só dar chance para elas. E elas estão aí no mundo, cada vez mais a gente vê casos, né? Às vezes até orientar os pais a terem mais atenção nos filhos. Às vezes é muito sutil, às vezes passa despercebido, mas é tão importante as terapias na vida dessa criança. Ele é invisível aqui fora, mas lá dentro ele está provocando danos psicológicos. Muito grandes. E se a gente pode promover uma qualidade melhor para o desenvolvimento dessas meninas, que elas não cheguem na adolescência e na idade adulta com comorbidades. Sim. Tratando a depressão, tratando a ansiedade, tratando a autoestima, que vai estar toda retalhada, se colocando em relacionamentos abusivos, né? Então, se a gente puder habilitar a teoria da mente ainda na infância, o quanto isso é importante. É importante. Enquanto as terapias adequadas fazem a diferença na vida deles. Eu não sei o que seria
se não tivesse na vida da Má na escola, e o quanto isso impactar nela, porque todo dia um desafio novo, todo dia a gente está se deparando com algo novo e a gente precisa de ajuda. É isso aí. Bruna, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Até o próximo, que eu tenho certeza que tem conteúdo, assunto para a gente ficar horas aqui conversando. Vamos receber as outras mães. Eu acho que quem está aí do outro lado já está curioso para conhecer esse grupo de mães. Então a gente com certeza vai trazer. Obrigada, Bruna. Obrigada, doutora. Um beijo, até o próximo. Beijo. Tchau, pessoal.